Alan Turing tem uma das biografias mais magníficas da história da ciência. Na juventude, ele foi um herói de guerra. Graças a Turing, a Inglaterra conseguiu decifrar mensagens do exército alemão durante a Segunda Grande Guerra. Para fazer isso, ele basicamente precisou desenvolver tecnologias que ainda nem existiam. In quel periodo i tedeschi usavano una macchina speciale, Enigma. Era come una macchina da scrivere. L'operatore digitava dei tasti, però anziché stampare su un foglio quelle lettere, venivano stampate altre lettere secondo una codifica impostata meccanicamente sotto la macchina. I tedeschi usavano questo meccanismo per comunicare fra di loro. Chiunque intercettasse questo foglio aveva davanti a sé un testo senza senso. Era criptato. Col suo team egli costruì una macchina in grado di decifrare questi testi scritti dai tedeschi. Per questa invenzione si pensa che la guerra sia terminata con 2 anni di anticipo, salvando molte vite umane. E ajudar a encerrar a Segunda Guerra Mundial foi só uma das coisas que o Turing fez na vida dele. Depois disso, ele publicou um dos textos mais fundamentais da ciência da computação. Nesse texto, Turing levanta uma pergunta que poderia parecer esquisita na década de 50, mas que, com o passar do tempo, se transformaria num dilema real. E essa pergunta era: máquinas podem pensar? Para responder isso, ele elaborou um teste. Supponiamo ci sia una persona P che digita i tasti al computer, che chiede, che pone delle domande, e dall'altra parte del terminale una macchina M e un operatore O. In maniera alternata, la macchina M e l'operatore O forniscono le risposte alla persona P. Si dice che la macchina M supera il test di Turing se la persona P non è in grado di capire quando le risposte provengono dalla macchina e quando le risposte provengono dall'operatore. La macchina deve avere delle caratteristiche speciali per superare il test di Turing. Deve interpretare il linguaggio naturale, la domanda che viene dalla persona. Deve rappresentare la conoscenza per formulare le risposte. Deve ragionare in maniera automatica per formulare queste risposte. E deve apprendere in maniera automatica. O mérito de Turing é resolver com ciência uma dúvida que nasceu na filosofia. Muito antes de Turing, filósofos importantes já pensavam nesse assunto. Um exemplo é René Descartes. Em 1637, mais de 300 anos antes do teste de Turing, Descartes escreveu o Discurso do Método. Aqui, o filósofo questiona: quantos autômatos poderão ser produzidos pelo homem? Podemos facilmente compreender que uma máquina pode ser concebida para proferir palavras e até mesmo emitir respostas a ações humanas, mas ela nunca conseguiria reorganizar o seu discurso para responder apropriadamente tudo que é dito em sua presença. Embora negue possibilidades que hoje parecem mais próximas, essa declaração de Descartes é certamente um dos momentos mais visionários em toda a história da filosofia. Para pensar, em 1637, a coisa mais próxima de um robô que Descartes poderia conhecer era o passarinho mecânico que sai de um relógio como esse. E ainda assim, Descartes previu uma coisa parecida com o Cleverbolt, esse sistema que é capaz de emitir respostas para suas perguntas, mas que é incapaz de reorganizar o que ele diz para fazer sentido diante de tudo que você pergunta. Esse é o nosso breve teste aqui com o Cleverbolt. Eu disse oi, ele disse que não é o Cleverbolt, então eu perguntei quem ele é. Aí ele está me dizendo que é um humano. De algum jeito isso faz ele me dizer que me ama. Eu fico muito feliz, mas não faz o menor sentido, Cleverbolt. Conversa maluca essa. Turing levou a reflexão sobre a inteligência das máquinas a um novo nível, mas nunca recebeu o apreço que merecia. Ele era gay num lugar e numa época em que isso era proibido. Turing foi condenado em 1952, passou por uma castração química, perdeu seu trabalho. 2 anos depois, toda essa injustiça fez com que ele se suicidasse. Demorou mais de 50 anos para que as autoridades inglesas reconhecessem o tamanho da barbaridade cometida contra Turing.
Em 2013, depois de uma petição, o primeiro-ministro inglês e até a rainha assinaram um documento reconhecendo o erro histórico. The injustice done to him is corrected today by this pardon, and I think that is the end of that bit of the story about the appalling treatment of gay men.